Sinto-me profundamente lisonjeado por poder associar-me a este evento dos 30 anos do ICIA. Quando nada, para também festejar a longevidade do ICIA. Como se sabe, instituições a eles semelhantes tendem a perecer muito precocemente. Assim sendo, inicio por cumprimentar e agradecer efusivamente àqueles e àquelas que têm se empenhado tanto pela sobrevivência e pela perenidade do ICIA. Sócio fundador em 95, membro do Conselho Científico entre 1995 e 2005, sócio honorário pela benevolência dos demais sócios em abril de 2005, são anotações que valorizam o meu currículo vitae, mas são também, quem sabe, acima de tudo, presença e relembranças de alegrias incomuns que a vida me tem proporcionado. Singularidades do ICIA. Uma primeira, a instituição cultural, sobretudo voltada para estudos históricos, mas que logo se impôs também pela centralidade desde sempre existente com as suas em outras congêneres sediadas em Lisboa e no centro e norte de Portugal. O ICIA, a meu ver, marca assim a presença, e uma presença significativa, do Algarve na vida cultural lusitana. Uma segunda singularidade que quero destacar, como o seu nome indica, Instituto Cultural Ibero-Atlântica se pauta pela efetiva heterogeneidade de seu quadro social, expressa desde o seu nascedouro. Uma terceira, e poderiam enumerar outras tantas singularidades, mas uma terceira é a diversificação das atividades que o ICIA promove. Rejubilo-me, pois, e sobremaneira, pelo fato dessa celebração ter como epicentro o ilustre escritor e historiador Antônio Borges Coelho, acima de tudo, uma admirável figura humana e um cidadão modelar. Neste ato comemorativo dos teus 30 anos, é também ocasião para relembrar de inúmeros e inúmeras participantes da história do ICIA, que já não estão entre nós, mas que merecem as nossas homenagens e o registro da nossa imensa saudade. Viva o ICIA! Muito obrigado. Buenos días a toda la gente de Portimao. Me sumo a esta celebración, homenaje al profesor Antonio Borges Coelho, queridísimo amigo y admirado profesor. Y también celebrando los 30 años de la fundación del Instituto de Cultura Iberoatlántica, el ICIA de Portimao en el Algarve. Bueno, tengo recuerdos muy felices de las ocasiones en las que he estado allí participando en las jornadas sobre historia del instituto. Recuerdo dos años en los que participé y mis recuerdos son muy bonitos. Recuerdo mucho los días con Antonio Borges Coelho, con Isaura también, y por supuesto con amigos como Antonio Márquez de Almeida o con María Grasa Ventura Mateus. Fueron días de un alto nivel académico donde se aprendía mucho acerca de la historia de Portugal, la historia ibérica, iberoamericana, la historia iberoatlántica, y sobre todo eran días muy felices, con mucha cultura, con muchas conversaciones, y bueno, quiero recordar aquellos días y desear lo mejor para este instituto, para los próximos años, y por supuesto enviarle un gran abrazo y mis mejores deseos al profesor Antonio Borges Coelho. Gracias a él, bueno, sus ánimos, sus palabras, sus consejos, su apoyo, pues yo, en mi caso, he podido disfrutarlas y he podido utilizarlas
para mejorar como historiador y mejorar también como persona. Un abrazo muy fuerte. Bom dia. Venho desejar muitos parabéns ao ICIA pelos seus 30 anos. Tenho muita pena de não poder estar convosco, mas estou num congresso em Coimbra, então deixo aqui este pequeno testemunho da minha ligação a este Instituto de Cultura Ibero-Americana, e os meus parabéns vão na pessoa da sua Presidente, Graça Ventura. Quando eu cheguei ao Algarve em 1995, saí pouco depois, em 97, com dispensa para doutoramento. Quando voltei em 2001, pouco depois, o professor Pedro Ferré contactou-me para eu ficar à frente de uma cátedra chamada Cátedra de Estudos Ibero-Americanos, o CEIA. E era uma cátedra constituída por várias instituições, entre elas a Universidade de Lisboa e, obviamente, a Universidade do Algarve, e ela funcionava alternadamente nestas instituições. No ano em que veio para o Algarve, eu coordenei a cátedra e a Graça Ventura veio para a Universidade do Algarve ensinar a História da Cultura Ibero-Americana, que era uma área que nós não tínhamos e não temos, e que foi muito importante poder dar aos alunos esse conhecimento. A Graça Ventura é uma investigadora extraordinária, reconhecida internacionalmente, e, portanto, eu fiquei muito próxima do que o ICIA ia fazendo, através dos encontros que se realizavam em Portimão, com o professor Borges Coelho, vinha sempre, e, portanto, fui acompanhando enquanto diretora da cátedra. Depois deixei a cátedra, mas não deixei de acompanhar o trabalho que se fazia. Mais tarde, como diretora regional, tive a oportunidade de poder apoiar, não eu, mas a comissão de edição que escolhia os apoios a dar, a revista Meridional, que nós agora temos como uma revista com comissão científica, uma revista que se está a impor no panorama da investigação em Portugal sobre este nosso mundo meridional. Eu queria então, mais uma vez, dar os parabéns ao ICIA, desejar as maiores felicidades, que venham mais 30 anos, certamente com outras equipas, nós já não estaremos cá, mas continue este trabalho que põe o Algarve no mapa destes estudos ibero-americanos que tanto têm contribuído para a ligação e o conhecimento que nós temos entre esta região e todo aquele mundo novo. Muito obrigada e muitos parabéns. Este é o momento de felicitar o Instituto de Cultura Ibero-Atlântica, felicitar os seus fundadores, felicitar os colaboradores que ao longo de 3 décadas têm mantido vivo este espírito que é o de triangular entre os vários continentes aquilo que é a história, a cultura, a literatura de vários povos, aqueles que falam a língua espanhola e a língua portuguesa. Gostava de dizer que, para mim, a importância maior deste Instituto radica no facto de ser uma espécie de exceção no ambiente regional onde ele se insere. O Algarve é uma zona, é uma região tipicamente cosmopolita, é uma região de grande abertura intelectual, de abertura social, de grande inclusão, mas, na verdade, do ponto de vista cultural, é uma região deprimida. E manter um projeto desta natureza nesta região significa que muitos se sacrificaram ao longo destes 30 anos. E eu quero cumprimentar, sobretudo, a Graça Ventura pela força que tem tido em manter viva esta bandeira. E, sobretudo, pela capacidade que tem tido de reunir os vários elementos, inclusive os escritos, aqueles que permitem, por exemplo, que hoje a revista Meridional seja uma revista com a projeção e a densidade que tem. Queria dizer também que esta revista, ou todo este projeto, são importantes, sobretudo porque eles são um ato de resistência e este Instituto é um ato de resistência contra aquilo que é a homogeneização imposta pela cultura anglo-saxónica. Estamos num momento muito importante de fazer face àquilo que é a perda da singularidade das culturas. Perder a singularidade das culturas e a importância das várias línguas é perder a capacidade de nos olharmos por múltiplas janelas para aceitar aquilo que seria, de certa forma, o achatamento
do pensamento e o achatamento da interpretação da vida humana. O Instituto de Cultura Ibero-Atlântica faz o contrário. Propõe permanentemente e de forma tenaz a perspectiva que advém daquilo que é a língua, a história e a cultura de povos que se mantêm diferentes e que, no mundo de globalização hoje total, oferecem aquilo que é a sua própria singularidade. Por isso e por todos os aspectos, este Instituto está hoje de parabéns. Boa tarde. Queria saudar o público que se encontra neste recinto no âmbito desta homenagem ao professor António Borges Coelho. O meu nome é Hermenegildo Fernandes, sou diretor da Faculdade de Letras, trabalhei durante muito tempo da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, trabalhei muito tempo com o professor Borges Coelho durante a fase final em que ele foi professor nesta casa, e não poderia deixar passar este evento, não podendo estar presente em pessoa, sem umas palavras de calorosa saudação e apreço, sobretudo, pela figura intelectual e humana do professor António Borges Coelho. O professor Borges Coelho licenciou-se na Faculdade de Letras, doutorou-se na Faculdade de Letras, agregou-se na Faculdade de Letras e foi aqui professor catedrático. Foi uma figura absolutamente crucial na Faculdade de Letras durante as últimas décadas do século XX, presença que só foi possível, efetivamente, depois do 25 de Abril. Antes ele tinha andado na Faculdade de Letras, mas as suas convicções políticas impediram-no de ter imediatamente uma carreira académica, o que não o impediu de ter logo, a partir dos anos 60, uma obra que eu reputo crucial, quer no domínio da história medieval, quer no domínio da primeira história moderna. Enquanto medievalista que sou, não posso deixar de salientar a importância de dois títulos do professor Borges Coelho para a história medieval portuguesa. O primeiro, um título talvez injustamente esquecido, Comunas ou Concelhos, em que se discute a função das comunidades de fronteira na construção da nacionalidade, e um outro título, talvez com repercussões ainda mais vastas, que dá pelo nome de Portugal na Espanha Árabe, que aliás já teve pelo menos 3 edições diferentes. Em certo sentido, na relação que Portugal teve, no estudo da relação que Portugal teve com o Islão, há um antes e um depois do Portugal na Espanha Árabe, porque o professor Borges Coelho fez um trabalho seríssimo, que mostra, aliás, também um cunho pessoal na seleção de fontes, de um corpus de fontes, na verdade, que contribui para colocar a relação com o Islão e com o Al-Ándalus no interior da história portuguesa. Antes da construção desse corpus, muito poucos historiadores tinham efetivamente usado fontes árabes. Hoje estamos, obviamente, numa situação completamente diferente. Depois, o professor Borges Coelho seguiu para períodos mais recentes, o livro sobre os primórdios da expansão portuguesa, o livro sobre a Inquisição, fixando-se muito em particular no século XVI, que creio ser uma área muito significativa e na qual ele desenvolveu trabalho muitíssimo relevante, antes de se jubilar e de ter dado ao país uma interpretação pessoalíssima da história de Portugal, e creio não ter muitas dúvidas e não errar muito se disser que vai ser provavelmente a última investigação singular de autor único e a última síntese interpretativa de autor único sobre a totalidade da história portuguesa em vários volumes. É uma tarefa gigantesca, a qual ele, com uma capacidade quase monástica que também o caracteriza, para quem o conhece, pôde dedicar a maior parte das últimas 2 décadas. Isso significa uma grande perseverança, significa um grande amor pela história, e isso não é uma parte menor do seu legado.
Finalmente, queria sublinhar uma dimensão que todos os que conhecemos o professor Borges Coelho não podemos deixar escapar e que é central à sua própria, e que se repercute também na sua própria prática historiográfica. E essa outra parte é a humanidade. Há muito tempo atrás eu disse ao professor Borges Coelho que ele era um historiador da carne e que eu, talvez, que era bastante mais jovem, fosse um historiador dos ossos. E eu acho que este lado da carne, este lado da contemplação do humano, este lado de conseguir reconstruir as personagens e de conseguir visualizá-las no seu contexto e na sua ação, é absolutamente crucial na obra historiográfica do professor Borges Coelho. Mas essa humanidade é uma coisa que também o toca pessoalmente. E poder-se-ia, no entanto, poder-se-ia esperar que não. O professor Borges Coelho esteve 7 anos preso, esteve 1 ano solitário, teve experiências terríveis durante o Estado Novo, e isso é muito importante, e isso nunca o secou por dentro. Ao invés disso, conseguiu sempre manter essa intensa humanidade, essa capacidade de compreender os outros, e sobretudo ter empatia com os outros, não é? Que é tudo somado no mundo contemporâneo uma coisa relativamente talvez rara, e infelizmente talvez rara. Por todas essas razões, o professor Borges Coelho, por quem nutre uma grande admiração e uma grande amizade pessoal, continua a ser para nós todos na Academia um absoluto referente. E é um referente também a forma como ele tem sabido usar o tempo depois da Academia, como ele tem sabido continuar a trabalhar, como forma, e nesse caso o trabalho visto como forma de olhar para os outros e de pensar os outros e de se sentir humano. Por estas razões, a Faculdade de Letras, através do seu diretor, não pode deixar de se solidarizar com a homenagem que é feita em Portimão ao professor Borges Coelho, e daqui lhe enviamos um grande abraço fraterno e amigo.